Olá, tudo bem? Vamos fazer mais uma videoaula sobre religiões comparadas, o homem e seu destino. Vamos estar hoje falando a constituição do ser humano, o que é o espírito do homem, o que é a alma do homem, existe o inferno de fogo ardente, a salvação, o céu. Dia 14/4/2020, esta aula é referida a este dia. O homem e o seu destino. Uma pergunta tem sido feita no decorrer dos anos da história do pensamento humano: o que somos, de onde viemos e para onde vamos? O homem, mediante a sua filosofia, a ciência, não consegue obter respostas para esta pergunta. Então, o anseio religioso acaba trazendo para os homens uma resposta mediante a tais perguntas, aonde os mesmos tentam fazer com que as suas vidas fiquem pautadas em ato de obediência a um sistema religioso, e começa a enxergar nesse sistema religioso a razão do seu viver. Em Salmos, número 8, verso 3 ao 5, diz: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e a estrela que preparastes, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e honra o coroaste. Nesses trechos do poema bíblico é demonstrado que o homem foi criado com um propósito essencial para Deus. Este propósito é o propósito da glória do próprio nome de Deus aqui na Terra. O homem, ele tem uma visão dada por Deus a ele para a explicação da sua origem, do seu propósito dentro dessa terra e para onde o mesmo vai. Dentro de uma visão teológica, o homem teve a sua origem em Deus. Foi Deus que cria o homem. Ele faz com que este possa então ter a sua imagem e semelhança. O raciocínio do homem que o difere dos outros seres criados por Deus é a razão principal de falarmos que o Senhor o fez à sua imagem e semelhança. O homem não é apenas um ser animal, ou seja, um ser carnal, mas o homem também é um ser espiritual. Ele foi criado pelo Senhor, e Deus soprou em suas narinas o sopro de vida, o seu próprio Espírito, para que o mesmo pudesse não apenas ter uma mínima, mas também pudesse entrar em contato com ele, dialogar com ele, falar com ele, mediante a tudo aquilo que ele tem feito e de tudo aquilo que ele tem se colocado. O ser humano é diferente, pois recebeu a sua alma diretamente do sopro de Deus. Os outros animais tiveram a sua alma naquele momento criada para animar o corpo, mas o homem, ao ser criado pelas próprias mãos desse ser divino, ele vai receber a sua alma, o seu espírito deste ser divino, diferentemente das outras criações. O homem, ele vai ocupar uma posição de honra na criação de Deus. Este foi criado um pouco menor do que os anjos. E é interessante a evolução de tal pensamento, que vai mostrar o apóstolo Paulo
referindo-se a isto, falando: não sabeis vós que há de julgar os próprios anjos? Aquela criação que outrora era apenas uma criação para o lado do ser humano, trouxe ao ser humano um ato do propósito do próprio Deus. O homem é um ser carnal, mas também é um ser espiritual. Esse ser espiritual vai trazer ao homem o sentido da compreensão do seu propósito dentro desse mundo, aonde o homem vai ter o seu lado essencial dentro de uma manifestação. O homem, então, ele traz a essência da carnalidade em si, que é o ato da vida, do sentimento, é o ato da explosão da intelectualidade, da preocupação com os demais, mas também traz em sua alma o aspecto de um anseio espiritual. E tal anseio espiritual traz ao homem a certeza de uma vida vindoura. A constituição do ser humano, ela é colocada entre matéria e espírito. Vimos então um corpo carnal e um corpo espiritual. Vimos que dentro de algumas teorias há aqueles que são dicótomos, que vão colocar o homem dividido em corpo e alma, e aqueles que são tricótomos, que vão basear o homem entre corpo, alma e espírito. Ambas teorias, dentro de uma interpretação, elas não podem ser consideradas heréticas. Dentro de uma visão doutrinária, exegética, você pode se direcionar mais para um ou para o outro. Se você for entender de maneira literal as escrituras sagradas, você vai ver que o homem é composto de carne, corpo carnal, de alma e espírito. Se você for entender dentro de um pensamento exegético, você vai notar que a palavra alma e espírito, elas se correlacionam muitas das vezes querendo apontar a mesma coisa. No Novo Testamento, a palavra alma, ela era traduzida como vida. Contudo, depois, no decorrer dos anos, esta palavra acaba sendo inferida de uma maneira bem contundente como apenas alma, o que se trata no psique humano. Mas o que é o espírito humano segundo a teoria tricotomista? O espírito humano é a própria vida do ser humano. Em Eclesiastes, capítulo de número 12, versículo de número 7, é demonstrado o seguinte pensamento: e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, dentro de uma interpretação tanto rabínica como dentro de uma exegese, o espírito humano é a vida do ser humano, dada pelo próprio Senhor, dada pelo próprio Deus a ele. A palavra espírito, tanto no grego como no hebraico, comumente é traduzida como vento, como sopro. A palavra, ela é ruach shima, e no grego ela é pneuma. Essas palavras, elas ambas vão significar vento, sopro, ar, mostrando exatamente o lado da vida ou do invisível. Por isso que todo ser humano também é um ser espiritual, porque ele tem essa capacidade espiritual. Que Deus abençoe. Até a próxima aula.